Olá, seja bem-vindo ao Projeto Seu Lar. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que muitas pessoas me perguntam, que é como economizar nos móveis planejados. E por que eu trouxe esse assunto para a gente conversar hoje? Essa ideia é por conta de vários orçamentos que chegam até os nossos parceiros e tem uma dúvida sempre muito latente, que é o valor do projeto com relação ao projeto em si. Então, muitos arquitetos desenvolvem projetos, e projetos muito bonitos, muito bacanas, só que não pensam no budget de investimento do seu investimento, do quanto você quer investir. Ou se você é arquiteto, você às vezes acaba desenvolvendo um projeto pensando na estética, mas sem pensar no orçamento. E os dois andam de mãos dadas, porque não adianta nada ter um projeto lindo e maravilhoso com um preço excessivamente alto. E aí muitas das vezes entra aquela dúvida, por que o móvel planejado é tão caro? E na verdade não é que o móvel planejado é tão caro, não que ele seja barato, tá bom? Mas existe um erro no desenvolvimento de projeto, sem analisar a parte estética mais budget. Então o objetivo do vídeo hoje é fazer com que você consiga fazer essa análise e que você consiga ter uma economia no seu projeto final. Então eu vou trazer aqui algumas dicas práticas, eu vou trazer um caso concreto, um caso real e trazer algumas dicas para vocês de como economizar e como avaliar esse projeto. Se você já gostou do tema, eu preciso que você curte o vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a crescer cada vez mais e tem muitos vídeos ensinando e educando você a fazer um bom projeto, porque na verdade, gente, o lar é o nosso refúgio. A gente trabalha pra caramba no dia a dia para chegar em casa e chegar a uma casa legal, uma casa confortável. E muita gente não dá valor para isso porque dá mais valor, por exemplo, para um carro ou algo nesse sentido. Mas cada vez mais a qualidade de vida tem mudado. E justamente por isso eu quero que você tenha um lar, uma casa bonita, sofisticada e que entre no seu orçamento. Então vamos lá, vamos para o vídeo. E eu tenho um recado importante que eu vou colocar aqui no meio do vídeo para você ver como que você consegue ter essa assessoria comigo direto. Então, se você quiser ter essa assessoria direto comigo, acompanha lá que eu vou te dar a dica de como ter isso. Bom, vamos para o projeto. O primeiro projeto que eu quero fazer é um apartamento comum. Eu não vou trazer um apartamento gigante, nem um apartamento muito pequeno. Eu vou trabalhar com um apartamento de 60 metros quadrados. Esse apartamento, no projeto que eu vou desenvolver, eu vou conversar com você sobre a área social e um dormitório da área íntima. E aí eu vou trazer para você algumas necessidades e algumas coisas que tem no projeto, tá bom? Vamos lá. Essa aqui é a planta do projeto que eu vou conversar. Aqui a gente tem a cozinha, a planta baixa, então de cozinha, sala e sala de jantar. O primeiro projeto é essa vista aqui. Hoje, a linha provençal está muito em alta. O acabamento provençal é esse acabamento que tem ranhura nas frentes, a ranhura na porta. E ele está muito em alta. Só que, o que acontece? Hoje, na hora de desenvolver um projeto, você não pode pensar só no que está em alta. Você tem que avaliar quais tipos de produtos, como que você vai fazer para você ter um bom custo-benefício. Esse projeto, aqui na parte da cozinha, então ele tem algumas características técnicas que, se você quiser a consultoria que eu comentei com você, eu vou te ajudar. Então, por exemplo, a primeira parte técnica é aqui na parte do fogão. Eu já fiz um vídeo falando sobre depurador, micro-ondas e assim por diante, e um dos temas que eu comento muito é essa parte aqui do depurador que está alinhado. Muitos arquitetos desenvolvem o projeto com ele alinhado. E o que acontece? Você vai ficar ou com ele muito baixo ou com micro-ondas e armários muito altos. Porque a ideia e o ideal dos armários é ele estar com a altura ali, o armário superior, com 1,50 m mais ou menos de altura. Mais do que isso, o acesso fica difícil. Então, a primeira técnica de projeto não é nem a parte de orçamento, mas a parte funcional mesmo. Porque não adianta você pensar só na estética do projeto, mas você precisa pensar na funcionabilidade do projeto. O segundo ponto é que aqui ele está com um cooktop de 5 queimadores, com espaço curto. E aí você tem um espaço aqui de bancada muito pequeno, então você precisa otimizar. O ideal para esse projeto seria um cooktop de 4 queimadores, porque você tem uma diminuição aqui no espaço e você consegue aproveitar melhor a área molhada e a área seca do projeto. Então isso são detalhes importantes na hora de desenvolvimento de projeto. E aqui a gente tem abaixo um forno micro-ondas com gaveta. Isso não funciona no dia a dia. Por quê? Aqui você tem algumas
questões que são partes técnicas do eletrodoméstico. Hoje o eletrodoméstico, o menor forno é um forno Fischer, que ele é mais slim. Só que não cabe um gavetão aqui, porque se você for ver, esse móvel está até o chão e aí você precisa lavar, você precisa usar, então não dá para poder utilizar dessa forma. Aqui são algumas características técnicas de projeto que eu já passaria para você, que são erros que acabam acontecendo por uma questão de ver só o layout, mas não ver a parte técnica de um projeto. E isso só na área de preparo. Então, outro ponto importante nesse projeto é o seguinte, aqui a gente tem o micro-ondas que fica aqui no fundo, bem no cantinho, e a gente tem um armário em L. Esse micro-ondas aqui, você vai ter problema na utilização, porque ele está alto, ele está profundo e a utilização dele não vai ser o mais ideal porque você não vai conseguir acesso. Então todos esses detalhes são importantes. E o que acontece? Você às vezes contrata o arquiteto para desenvolver um projeto e esse projeto tem vários erros técnicos, só que você como leigo não sabe. E aí você passa às vezes o orçamento para uma loja e a loja não se atenta a esses detalhes. E aí vai fazer com que você vai ter um projeto e lá no final você vai ter muita dor de cabeça na utilização. Então a consultoria é justamente para isso, para te ajudar na parte técnica. E agora eu vou te dar dicas de como economizar nesse projeto. Por que eu vou precisar economizar? Esse projeto ele foi feito pensando só na estética e na hora de você ter um orçamento, um apartamento igual a esse vai ter ali em São Paulo um custo médio de 280 a 300 mil. Normalmente o apartamento vai ser isso. Geralmente o que os clientes querem investir num apartamento desse é ali uma faixa de mais ou menos uns 50 a 60 mil. Esse projeto, com os ambientes que eu vou te passar, é um projeto que ele vai permear o valor de mais ou menos 90 mil. E aí, por que você está com um orçamento tão alto? Primeiro detalhe é o acabamento provençal, que eu tinha comentado anteriormente. O acabamento provençal ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito na laca. Já fiz um vídeo explicando aqui no canal sobre laca, o porquê que ela é mais cara, qual é a sensibilidade e assim por diante. Mas normalmente um projeto desse é feito na laca, porque dá para poder fazer a usinagem, ou no BP. O BP ele vai ficar com um acabamento mais quadradinho, ele é um acabamento um pouco diferente. E aí, você está vendo aqui essa frente, ela fica mais quadrada. Vou pedir para o meu editor colocar aqui as imagens para você ver como que seria no BP. A laca, ela custa em média 3 a 4 vezes a mais do que o BP. Então a primeira dica, se você quiser manter o estilo provençal, é migrar, porque aqui a especificação técnica desse projeto estava para laqueamento. Então você migra a laca para o BP. Você vai ter uma ideia de projeto próxima com uma redução. E aí você já consegue reduzir pelo menos aqui de 30% a 50%, dependendo do tipo de acabamento que você vai fazer. E isso vai fazer uma diferença gigantesca no projeto. Um outro detalhe que a gente tem aqui nessa cozinha tá vendo aqui, ó, a lava-louça. A lava-louça tá com as gavetinhas aqui e tem o espaço da lava-louça, só que se eu trabalhar com a especificação técnica desse projeto, você vai ter uma cuba muito alta, que vai incomodar no dia a dia. Então o ideal seria trabalhar com uma lava-louça, se você quiser, mas com uma única gaveta. E aí tem que ver a parte hidráulica. Então são partes técnicas, mais partes de economia de projeto. Uma outra opção, se você quer um estilo mais provençal igual a esse, você pode trabalhar com o puxador provençal e a frente lisa, então, e o acabamento em BP. Isso tem uma economia ainda maior. Então vamos falar aqui, se na laca a gente teria uma cozinha dessa, no valor médio aí de mais ou menos uns 30 mil, por conta do acabamento laqueado. Se você for trabalhar com ela no BP e no provençal, a gente vai para um projeto na casa de mais ou menos uns 20 a 17 mil. Vai depender muito do projeto e da linha que você vai trabalhar de acessório e ferragem, porque isso também é importante. Se você trabalhar com essa mesma cozinha no BP, com a frente lisa e o puxador, por exemplo, aqui o puxador ponto ou um puxador concha na parte de baixo, fazer uma brincadeira com os puxadores que vai trazer esse estilo pro projeto, você já tem uma economia ali de um projeto de 16 mil. Olha a discrepância de valores, isso num único ambiente. Aí um outro detalhe é que esse projeto, ele tem aqui uma parte de parede frisadas com uma porta de vidro e aqui em cima metalon, trabalha com painel ripado e uma bancada de madeira. E mais armário na parte da ilha. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, essa layer aqui, ó, tem um armário aqui na parte da ilha com um armário aqui fazendo essa volta. O
O que acontece com tudo isso? Você tem um projeto que você vai ter um investimento bem alto. Só esse projeto, na parte social, a gente está falando de um investimento médio de quase 40 mil reais. E o cliente, o budget total desse cliente específico, ele queria investir 50 mil no projeto inteiro. Então tem muitos acessórios que acabam ficando muito além do que você pretende investir. E com dicas como essa que eu passei para você, você consegue ter uma economia no projeto. E aí aqui, por exemplo, no forno, você trabalharia com uma frente única, com uma única, sem essa gaveta embaixo. Porque esse gavetão embaixo não vai caber quase nada, o acesso vai ser ruim. Trabalha aqui com porta de giro e aqui a gaveta. E na parte superior, portas de giro, só que ao invés de trabalhar na laca, você trabalharia ou no BP ou na frente lisa. Isso você já tem uma economia bem interessante no projeto. Na parte da sala, aqui, olha só o tanto de madeira que você tem. Você tem ripado nessa parede, você tem ripado nessa parede. E ripado e madeira é caro, gente. Então o que você pode fazer? Você pode fazer nessa parede aqui de fundo um papel de parede, uma pintura diferente, que você vai ter uma economia. Porque o que acontece? A marcenaria, ela tem um custo alto, porque a matéria-prima é alta, o custo da matéria-prima, a mão de obra é uma mão de obra cara, então você acaba tendo um investimento muito além do que você pretende. Só que se você otimizar, por exemplo, fazer uma pintura, ou uma textura, ou um papel de parede, você vai ter um investimento muito menor, com um projeto que vai ficar tão bonito quanto. É só saber otimizar o orçamento e não colocar tudo em madeira. Esse painel é a mesma coisa, você pode trabalhar aqui com um painel mais liso, mais leve, que você consegue ter um acesso menor. Porque o que acontece? Quando você vai fazer a parte de investimento de projeto, você pode, eu sempre comento aqui no canal, que a parte da sala é onde eu colocaria móvel modulado. Por que o móvel modulado? Você não precisa, aqui no móvel modulado, trabalhar com um acessório com uma qualidade muito grande, e você tem uma estética legal. Então é uma forma de economizar. Ou, por exemplo, trabalhar aqui com um painel liso, ao invés de trabalhar com um painel frisado. Isso são dicas que, se na estética você vai olhar, você vai ver a mesma funcionalidade, a estética vai ser um pouco diferente, mas você vai ter uma economia final no projeto. Então, minha ideia é trazer aqui características do projeto, sem mudar tanto a característica final, mas equalizar para o orçamento. Portas de vidro tem um custo muito alto. É claro, uma cristaleira fica bonito, mas tem que pensar se isso está de acordo com o orçamento que você pretende. E aqui está com canaletas, por exemplo, essa cristaleira, com uma canaleta de LED em cada prateleira na horizontal. As prateleiras de LED, elas são mais caras. E você pode trabalhar ao invés de trabalhar com uma em cada prateleira, que você tem um custo maior, pode trabalhar com canaleta na lateral. Você tem uma economia no projeto e não tira a iluminação. Então tudo vai depender do orçamento. E essa análise é o que eu faço na consultoria que eu comentei com você. Então a consultoria, qual que seria a ideia? Se você já tem um projeto de arquiteto e você quer saber qual é a qualidade ideal para trabalhar em cada ambiente, como que você pode trabalhar nesse ambiente de forma funcional e prática sem descaracterizar tanto o seu projeto e ter uma economia no orçamento, você pode conversar comigo. Eu vou deixar aqui num link com o meu Instagram direto. E aí eu vou fazer uma consultoria com você para você ter uma economia no projeto. Quanto que vai custar? Quanto que você vai investir nessa consultoria? Na verdade, é o quanto você vai deixar de gastar na marcenaria. Bom, aqui você pode investir comigo, eu vou fazer em 12 parcelas de R$ 197 essa consultoria e eu vou te ajudar a economizar muito mais do que isso no seu projeto. Porque só a ideia que eu falei para você da cozinha, a gente está falando de uma economia de quase metade do orçamento. Então eu vou fazer essa análise com você para te ajudar a economizar. Então isso é um investimento para você ter uma economia no projeto final. Então, se você quiser e tiver interesse de ter minha consultoria, aí vai ser eu. Essa consultoria vai funcionar por videochamada, é uma consultoria ali para poder fazer uma análise do projeto completo, te dar dicas igual eu estou fazendo nesse projeto aqui e te ajudar a ter uma boa economia, um bom acesso, uma boa utilidade para o orçamento. E se você quiser, eu também posso passar para um parceiro depois dessa fase para fazer a cotação e te dar um orçamento. E, além disso, além de projeto, nessa consultoria você vai poder me falar quais são as lojas que você está fazendo orçamento e eu vou linkar elas com relação à qualidade de cada uma, para te ajudar a tomar uma decisão melhor. Porque você viu que eu sou especialista na parte de lojas de móvel planejado, conheço muito o mercado, eu estou há mais de 12 anos no mercado, te ajudando a fazer boas escolhas. Então eu vou conseguir falar, por exemplo, marca X é compatível com marca Y, marca
A é igual à marca B. Então, ou é diferente. Então, a minha ideia com a consultoria é ajudar você a ter uma economia no seu projeto, tá bom? Agora, aqui, passando um pouco mais sobre o projeto, a gente tem esse armário nessa parte como dispensa. Isso é legal, é funcional, ajuda bastante. E agora que a gente tem uma vista um pouco melhor da parte da lavanderia, um outro detalhe importante é a economia não vai vir só na economia de marcenaria, mas também na economia de obra. Por exemplo, aqui você tem o tanque aqui e no outro projeto a máquina de lavar louça ou de lavar roupa está aqui nessa lateral. O que acontece? Nenhum imóvel hoje tem a infraestrutura e a hidráulica para fazer um armário de lavanderia em L, porque esse projeto foi feito para fazer ela como corredor. Só que quando você faz esse L, você aparentemente ganha armário. Só que na verdade não, porque esse canto aqui vai ser um canto morto. Então você vai ganhar o mesmo armário e vai gastar mais na marcenaria e gastar mais na obra, porque mexer em hidráulica não é fácil, gente. Então eu não recomendaria, por exemplo, fazer esse L. Ah, mas eu quero fazer. Então você tem que viabilizar isso no seu orçamento. Se está de acordo e se você está disposto a investir mais na pedra, investir mais na reforma e investir mais na marcenaria, por uma questão de utilização de espaço muito pequena. Então tudo isso é compatível e eu vou te ajudar nesse processo. Aqui nessa parte você tem a mesa com mais um metalon aqui na parte de cima. Essa parte de metalon você pode colocar simplesmente uma prateleira, vai ficar leve, vai ficar bonito e você tem um custo muito menor. Metalon tem um custo alto, gente, que são essas grades aqui de metalon. Então você pode fazer um projeto mais econômico de uma forma bonita também. Então se você coloca aqui, por exemplo, duas prateleiras ou monta um nicho, você consegue ter uma economia sem perder a estética e a funcionalidade do projeto. Então isso aqui é um pouquinho do projeto da área social que eu queria passar para você. Olha só o tanto que tem aqui de ripado. É muito ripado nessa sala. Se você trabalhasse, como eu comentei, com a pintura, você vai ter uma baita economia. Eu acredito que aqui, só aqui, você já paga a consultoria e ainda tem um lucro. Porque só esse painel aqui, por exemplo, você vai ter um investimento médio aí de uns R$6.000 sem necessidade. Agora eu vou falar um pouco sobre a linha do dormitório, sobre esse dormitório aqui. Esse dormitório ele é um dormitório grande e aqui você tem a parte interna com 1, 2, 3, 4, 5 folhas de porta deslizante. 5 não, desculpa, 6. São 6 folhas de porta deslizante nesse dormitório. Esse dormitório, você vai ter, com essa configuração, alguns erros que são muito graves. Por exemplo, primeiro erro, uma porta muito estreita, com a porta deslizante, você perde estabilidade da porta, e aí a porta ela corre e sai do trilho com muita frequência. Então, o ideal é você ter portas mais largas. E aí, quando você faz um armário tão fracionado dessa forma, tem um outro problema, que você coloca mais travas e coloca uma utilização interna menor, porque você vai usar mais espaço com madeiras com divisórias, então você perde espaço interno e, além disso, deixa o projeto mais caro ainda. Então, se você trabalhar aqui com armários mais largos, dentro do mesmo espaço e otimizar internamente, você tem uma economia no projeto, sem falar que a estética fica mais leve, mais fluida. Então, essa é a ideia daquela área da parte do dormitório. As mesinhas de cabeceira, geralmente eu recomendo comprar com móvel solto, porque você tem mesas de cabeceiras uma estética mais bacana do que na parte de marcenaria, que não é aquela quadrada e você consegue trabalhar com um projeto diferente, com um preço mais acessível também. Então são pequenas dicas que você não perde a funcionalidade, mas ganha em orçamento. E aqui você ainda tem um armário em L, e esse armário ele está todo com porta deslizante. E o que acontece? Você vai perder o canto, porque porta deslizante a porta não corre entre si. Tá vendo aqui ó, que você tem uma divisória? Essa divisória você acaba perdendo espaço. E porta deslizante você ocupa mais espaço do que a porta de giro. Então você tem aqui que pensar qual que seria a funcionalidade. Por exemplo, para esse projeto, até dá para trabalhar com porta deslizante, mas portas mais largas. Mas o ideal seria a porta de giro, de abertura tradicional, porque você ocupa menos espaço de corredor, porque o quarto ele é um pouco mais apertado, e aí você tem mais funcionalidade para o quarto. E aí, falando agora um pouco da parte interna desse quarto, você pode trabalhar na parte, ao invés de colocar muitas gavetas, você pode trabalhar com gavetas para peças menores e aí trabalhar com o restante com mais cabide e prateleira. Você tem uma economia também na disposição por conta de ferragem e consegue ter um armário super funcional. E eu vou te ajudar a ter essa funcionalidade, pensando no que você armazena, não simplesmente no que é comum a ser feito.
Bom, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Eu trouxe aqui algumas dicas práticas e como eu comentei, esse projeto ele estava ali em 90 mil, a gente ajustou o projeto e a gente conseguiu chegar nele em 50 mil reais dentro do budget que o cliente queria fazer com esses ajustes que eu comentei com você. Então a ideia é ter um projeto funcional, um projeto prático para você conseguir ter um bom orçamento. Espero que você tenha gostado. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e até o próximo vídeo. E também te espero aqui no meu WhatsApp para a gente poder fazer essa consultoria super bacana. Até o próximo.